Esse vídeo faz parte do programa de tutoria para a disciplina de álgebra linear. Ok? Hoje a gente vai fazer a questão 4 da lista 4 agora. A lista sobre transformações lineares. E a questão 4 é uma questão de várias alternativas, né? Tem a alternativa de A até L, né? Eu não vou fazer todas as alternativas, vou fazer só algumas que eu achei mais... Porque geralmente, depois que você faz poucas aqui dentro dessa lista, as outras apresentam o mesmo padrão. Então eu peguei as que tem os padrões diferentes, mudar as outras, né, que eu vou fazer. E as demais questões que ficaram tem praticamente o mesmo padrão, a mesma lógica, o mesmo raciocínio, não vai mudar muita coisa, certo? Eu vou começar com a letra A, que é um tipo de transformação linear bem simples e praticamente sempre tem nas listas e provas geralmente caem uma desse tipo, tá? Uma transformação bem simples, que é o que? Eu dizer que T é uma transformação que parte de um vetor do R2 e vai para um vetor do R3, onde T de xy, né? A lei de transformação é esse aqui, ó, esse vetorzinho aqui. Ou seja, é simplesmente somas ou subtrações entre as variáveis, né? Então é x menos y, a autocoordenada fica 3x, uma multiplicação de um escalar para uma variável, vírgula menos 2y, né? Outra multiplicação de um escalar por uma variável. Bem, na verdade, com o tempo você nota que sempre que tiver somas e subtrações entre variáveis e multiplicação de um escalar por uma variável, qualquer transformação que tenha apenas essa característica, ela costuma ser transformação linear, tá bom? A questão pede para me provar que essa função, né, essa transformação é transformação linear. Então, quando tiver essa característica, as duas propriedades básicas que provam isso vão ser satisfeitas, né? A primeira propriedade fala o seguinte: se eu faço a transformação da soma de dois vetores, isso tem que ser igual a transformação, a soma das transformações. Ou seja, a transformação da soma tem que ser igual a soma das transformações. Então, somo U mais V e transformo eles, tem que ser igual a transformar U primeiro, transformar o V depois e depois somar. Ok? Para isso eu vou primeiro chamar um vetor genérico U, falar que U é igual a A e B, e V é igual a C e D, por exemplo. Quando eu faço T de U mais V, eu faço T de AB mais CD, certo? Vetores se somam às coordenadas, então o A soma com o C e o B soma com o D. Então tem um vetor resultante aqui, ó, o vetor A mais C, vírgula, B mais D. Agora eu vou transformar esse vetor, né? Fiz a soma, agora eu vou transformar. Qual que é a lei de transformação? A lei de transformação diz que o vetor transformado vai ser a primeira coordenada menos a segunda. Então vou pegar a primeira quem? A mais C, menos a segunda é quem? B mais D, então menos B mais D, vírgula, agora a primeira coordenada multiplicada por 3, então a primeira coordenada é A mais C vezes 3, e por último, vírgula, né, a segunda coordenada multiplicada por menos 2, então vou pegar a segunda coordenada que é B mais D, multiplicar por menos 2, então fica menos 2B mais D. Certo. Agora é só questão de ajeito mesmo, né? Eu quis ajeitar um pouco os vetores. Que é o seguinte, inicialmente, se você fazer uma transformação apenas em U, por exemplo, eu vou ter um vetor resultante que só tenha A e B, certo? Se eu fizer a transformação do vetor V, eu vou ter um vetor resultante que só tenha C e D. Então, eu deixei A e B junto e C e D junto, né? Eu agrupei A com B aqui, agrupei C com D aqui, tá? Só ajeitei. Por que eu fiz isso? Vocês vão descobrir na próxima igualdade. Aqui eu fiz a distributiva, né? Multipliquei 3 vezes A e 3 vezes B, sei. Aqui também fiz a distributiva, então menos 2 vezes B fica menos 2B, menos 2 vezes D fica menos 2D, certo? Por que eu fiz isso?
repara que eu tenho uma soma das coordenadas. Eu tenho uma soma dessa parcela que só tem A e B, mais uma soma que só tem C e D. Eu tenho uma soma de uma parcela que só tem A, com uma que só tem C, uma soma de uma parcela que só tem, nesse caso, uma subtração, né? Que só tem B e outra só tem D. Então, eu posso separar em dois vetores somando, né? Eu tenho um vetor que tem A menos B, 3A e menos 2B, mais um vetor que tenha C menos D, 3C e menos 2D, certo? Eu simplesmente separei, quebrei o vetor em dois vetores, onde eu escolhi onde cada uma variável ficaria nesse vetor, ok? Nota, ó, se eu fazer a soma de novo desses dois vetores, faça essa soma, some esse vetor com esse, você vai ver que vai formar esse vetor de cima. E por que eu fiz isso? Porque esse vetor de baixo é a transformação de U. Observe, A menos B é a primeira coordenada de U menos a segunda de B, menos a segunda coordenada de U. Ok, igual tá aqui a lei de transformação, ó. Primeira menos a segunda, né? X menos Y. 3 vezes a coordenada A, né? Que é a coordenada X do vetor U. E menos 2 vezes B, né? Menos 2 vezes Y. E se você for olhar, é a mesma coisa para esse segundo vetor aqui agora, ó. Isso aqui é C menos D, que é a primeira coordenada de V, menos a segunda de V. 3 vezes C é 3 vezes a coordenada X do vetor V, menos 2 vezes D, né? Isso aqui é a coordenada, menos 2 vezes a coordenada Y do vetor V, ok? Então eu tenho T de U mais T de V. Então provei, ó. T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Se verifica. Um outro jeito que vocês poderiam fazer, só que demora um pouco mais, é um pouquinho mais de linhas, mas a dificuldade ainda é a mesma. É parar aqui, nessa terceira igualdade, e começar a fazer T de U mais T de V, somar e ver que vai chegar na mesma coisa. Tá? A segunda propriedade diz que se eu transformo um vetor multiplicado por um escalar, isso tem que ser igual à multiplicação do escalar da transformação. Ou seja, como se o escalar saísse para fora. Tá? Esse escalar é um número qualquer que pertence aos reais. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço, agora eu posso pegar o vetor xy mesmo, não precisa distinguir. Então, t de alfa vezes xy é um t de alfa x, alfa y, certo? Aplico a lei de transformação, a lei fala o quê? Que é a primeira coordenada menos a segunda, depois 3 vezes a primeira, e depois menos 2 vezes a segunda, certo? Né? Então, a primeira coordenada é alfa x, menos a segunda, que é alfa y, depois fica 3 vezes a primeira, que é alfa x, depois menos 2 vezes a segunda, né, que é alfa y. Certo? Eu tenho alfa em todos os termos, então eu posso colocar alfa em evidência. Eu tiro alfa para fora desse vetorzinho aqui. E o que sobrou dentro é justamente a lei de transformação. Né? Alfa vezes esse vetor. E esse vetor é aquela lei de transformação. Então é alfa vezes t de x, y. Então a segunda propriedade ela se verifica também. Logo, t de x, y é uma transformação linear. Tá bom? A letra C ela é bem popular, né? Quando você vê coisas ao quadrado, quer dizer que não são transformações lineares. Tá? Variáveis ao quadrado ou multiplicação de uma variável pela outra, isso geralmente não é uma transformação linear. Tá? Se a gente partir direto para a segunda propriedade, a gente já consegue provar que cai por terra. A primeira também dá errado, tá? A primeira também não se verifica. Só que essa segunda ela é um pouco mais rápida. Quando você quer provar que não é transformação, você já pode partir direto para que dê errado. Você enxerga que uma das propriedades vai dar errado, você já pode ir direto para ela e acabar por aí. Porque se uma delas falhar, não é transformação mais. Okay? Agora, para provar que é, você teria que verificar as duas. Então, parto direto para a segunda. Análogo à alternativa anterior, né? Eu faço a multiplicação, o alfa x, alfa y, ok? E agora eu vou aplicar a transformação. A transformação fala o quê? Que eu
eu faço a soma dos quadrados da primeira e segunda coordenada. Então, o quadrado da primeira é quem? Né? É alfa x ao quadrado mais o quadrado da segunda. A segunda é alfa y, então é elevado ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Tá? Vírgula a primeira coordenada. Então, alfa x. Observe que eu tenho alfa x tudo ao quadrado, então eu posso fazer essa distributivazinha de potências, né? Então fica alfa quadrado x quadrado. Eu tenho alfa 2 quadrado, alfa quadrado, y quadrado, certo? Agora eu vou colocar alfa em evidência. Só alfa em evidência. Se eu coloco alfa em evidência, é a mesma coisa de dividir todos os termos desse vetor por alfa. Então, se eu divido alfa quadrado x quadrado, fica apenas com alfa x quadrado, né? Tá? Alfa quadrado dividido por alfa fica alfa, ok? No segundo termo a mesma coisa, tá? Alfa ao quadrado dividido por alfa fica apenas alfa. E alfa x fica x, né? Alfa dividido por alfa é 1. Tá bom? Então eu tenho alfa em evidência aqui. E o que eu teria depois, né? Esse vetor aqui ele deveria ser o t de alfa x, o t de xy, mas não é, certo? O t de xy era para ser apenas x quadrado y ao quadrado, não poderia ter esse alfa acompanhando o x aqui mais, ó. Tá bom? Aqui eu não tenho, aqui ok. Agora na primeira coordenada eu tenho esse alfa multiplicando o x e o y, então não se verifica, ok? Portanto, o t de xy não é transformação linear. E agora a letra F. A letra F, ela tem um módulo, né? Geralmente o pessoal engancha um pouquinho no módulo. Ele fala que tem uma transformação que parte do R2 para o R2, onde t de xy é módulo de x, vírgula, y. Tá bom. A segunda coordenada, a segunda propriedade, ela também falha direto, tá? Se eu faço t de alfa xy, certo? Fazer distributiva, fica t de alfa x, t de alfa y. E eu aplico a lei de transformação. A lei fala o seguinte, né? A primeira coordenada eu tiro o módulo, certo? E a segunda coordenada inalterada. Então, a primeira coordenada é o que? É alfa x, né? Então, eu tiro o módulo de alfa x. A segunda coordenada é alfa y, ok. Observe que eu tenho um módulo de uma multiplicação. Quando é assim, eu posso tirar o módulo de A vezes o módulo de X, ok? Porque o módulo, ele faz um número ficar, ele garante que o número vai ser positivo. Então, se você pensar, se o alfa, por exemplo, fosse negativo e o x positivo, o módulo vai deixar eles positivos, certo? Um número positivo vezes um número positivo continua positivo também. Então, eu posso tirar o módulo individualmente e depois multiplicar, que isso não vai alterar meu sinal. Certo? Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer a abordagem mais comum, que é... Congelei esse meu resultado aqui e agora eu vou fazer o inverso. E vou aplicar a transformação primeiro para depois multiplicar a minha constante, tá? O meu escalar. Fiz isso, tá? Apliquei a transformação que dá módulo de xy e agora eu vou multiplicar a transformação pelo meu escalar, pelo meu alfa. Então fica alfa módulo de x, alfa módulo de y. Ok, a única coisa que difere desse vetor da minha equação 9 com o meu vetor da equação 8 é que aqui eu tenho o módulo de alfa multiplicando o módulo de x e aqui eu tenho alfa multiplicando o módulo de x. Certo? Então, eu posso inventar um contra-exemplo aqui. Eu vou supor que alfa é igual a menos 1. Logo, o módulo de alfa é 1, certo? Então, se eu faço isso, né, t de alfa xy, como alfa é menos 1, vai ficar o quê? Teria que ser módulo de alfa x. Então, vai ficar 1 vezes módulo de x, ok? E alfa vezes y é menos y. Tá aqui o alfa é menos 1. Agora, se eu multiplicar o alfa por t de xy, vai ficar o quê? Alfa vezes módulo de x, que então seria menos módulo de x, e y
vezes alfa seria menos y, ok. Observe que menos módulo de x é diferente de módulo de x. Né? Menos módulo de x, ele é diferente de módulo de x. Esse número vai ser um número negativo e esse número vai ser um número positivo. Eles são diferentes. Portanto, t de xy não é uma TL. E isso é tudo. Aliás, eu vou querer comentar um pouco sobre a questão f. Eu não cheguei a fazer ela. Na verdade, eu fiz ela no papel, eu não cheguei a digitar ela. A f não, a L. A f fiz agora há pouco. Tá. Todas as questões eu segui o mesmo padrão. Essa L aqui também é interessante. Ó. Tem dois jeitos de resolver ela. Uma maneira é aplicar as duas condições mesmo. Você tira esse determinante. Ele fala que a transformação ela parte de um vetor, de uma matriz qualquer, 2 por 2, de entradas reais, e ela se transforma em um determinante. Tá. Você pode fazer as operações comuns, tira o determinante de U mais V, depois tira o determinante de V e tira o determinante de U, depois soma, vê se dá igual, tá? Vocês vão ver que vai dar diferente. Depois faz a multiplicação por escalar e ok. Só que uma maneira bem mais rápida de se concluir isso é indo para condição 2, tá? De multiplicação por escalar. Tem uma propriedade na álgebra linear que fala o seguinte, né? Se você multiplicar uma linha de uma matriz por um escalar, o determinante vai ser o determinante da matriz vezes esse escalar que você multiplicou. Isso é uma linha. Como eu tenho duas linhas, então a multiplicação por escalar seria o quê? Né? Multiplicado as duas linhas por um escalar. Então eu teria o determinante vezes esse escalar de novo, porque eu multipliquei uma segunda linha. Então seria o escalar ao quadrado. Então teria que alfa t de u é igual a alfa quadrado t de u. Ou, aliás, corrigindo, t de alfa u, isso, t de alfa u seria igual a alfa quadrado t de u. Então daria errado. Né? Isso é bem mais rápido, porém você precisa ter uma noçãozinha das definições. Né? Lembrar das definições de matrizes. Bem, era só isso mesmo que eu queria comentar. E o slide está um pouco lento. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.